Boa noite, espero que você tenha tido um dia muito bom. Estamos nas horas regressivas, é regressiva isso? Contagem regressiva para o acampamento. Você que está online vai perder, ou seja, se você está aqui na área ainda tem chance, mas se você está longe, talvez você não vai ter a chance de estar com a gente no acampamento. Já tem várias pessoas que se inscreveram, agora mesmo estava acabando de checar, pastor, e uma lista de pessoas que foram lá online, fizeram a inscrição. Olha, está aquecendo a coisa, viu? Está aquecendo. Então, nós queremos dizer a você que é um privilégio voltar a esse lugar para ouvir a palavra do Senhor, através do servo dele, pastor Eduardo Batista. De novo, ainda temos algumas vagas para o acampamento, mas várias pessoas já se inscreveram online e aproveitem, porque ainda temos chance de ter você nesse lugar muito gostoso, em meio à natureza, louvando a Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar? Deus nosso Pai, mais uma vez te louvamos e agradecemos pela oportunidade de voltar a este lugar, a tua casa, para ouvir a tua palavra, e nós rogamos a tua bênção para o teu servo também, e para todos que aqui estão e aqueles que estão em contato online. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à casa de Deus. Vamos começar o louvor então com a música Descansar.
De Deus com a música Os Pés na Terra e os Olhos no Céu. Nós almejamos outro lar, um novo Éden pra morar, pois ficaremos por aqui somente um pouco mais. Esta promessa quero alcançar, custe o que custar, e enquanto espero, sigo confiando no poder que vai me salvar. Com os pés na terra e os olhos no céu eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu eu vou, seguindo até encontrar meu Jesus. Dia surgirá quando Jesus aqui voltar, todo o pranto findará, só alegria haverá. Não mais tristeza, não mais a dor, lá reinará o amor. Finalmente verei e adorarei o meu Rei, meu Salvador. Com os pés na terra e os olhos no céu eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu eu vou, seguindo até encontrar meu Jesus. Com os pés na terra e os olhos no céu eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu eu vou, seguindo até encontrar meu Jesus. Vamos nos colocar em pé e cantar a música tema dessa semana de oração. O pecado trouxe perdas para toda a humanidade, trouxe engano, trouxe ódio e espalhou-se a maldade. Que dor, não poder a tua face contemplar. Restitui ao Senhor o meu viver, traz de volta a alegria que perdi. Faz de mim um novo ser, ó Pai, para que eu possa te adorar. Restitui ao Senhor a minha paz, sei que nada é impossível para ti. Traz de volta a esperança, vem minha vida transformar. Sei que posso ter de novo tudo aquilo que perdi, a saúde, a família e os queridos que se foram, ó Deus. Realiza em mim total restauração. Restitui ao Senhor o meu viver, traz
traz de volta a alegria que perdi. Faz de mim um novo ser, ó Pai, para que eu possa te adorar. Restitui ao Senhor a minha paz. Sei que nada é impossível para ti. Traz de volta a esperança. Vem minha vida transformar. Um novo homem quero ser. Reescreva minha história. Devolva tudo que o pecado retirou de mim. Restitui ao Senhor o meu viver. Traz de volta a alegria que perdi. Faz de mim um novo ser, ó Pai, para que eu possa te adorar. Restitui ao Senhor a minha paz. Sei que nada é impossível para ti. Traz de volta a esperança. Vem minha vida transformar. Vem minha vida transformar. Restitui ao Senhor. Podem se sentar. Consigo entender o que tu vês em mim, ó Senhor. Eu não sou o que devia ser, mas só tu com amor me limpas de meu mal, e esse amor é o que me ajuda a seguir. Um milagre, Senhor, um milagre eu sou. Senhor, tens feito em mim, até findar meu viver, dar-te-ei meu louvor. Um milagre, Senhor, tens feito. Desde então, só a ti pertenço eu. Um milagre, Senhor, um milagre eu sou. Um milagre, Senhor, tens feito em mim.
dar-te-ei meu louvor. Milagre, Senhor, tens feito em mim. Até findar meu viver, dar-te-ei meu louvor. Milagre, Senhor, milagre, Senhor, milagre, Senhor, tens feito em mim. Povo do Senhor, teste. Povo do Senhor, boa noite. Muito obrigado pela sua presença na casa do Senhor nesta noite. Obrigado a você que está conectado conosco através da internet. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor como fazemos a cada reunião. E nesta noite o texto é Gênesis capítulo 45. E você vai reservar para a leitura daqui a pouquinho o verso 27 e o verso 28. Daqui a pouco nós leremos esses dois textos, ou melhor, três textos, porque o capítulo 45, verso 27, verso 28 e depois o capítulo 46, verso 1. A sequência desses três versos nós vamos ler daqui a pouquinho. Eu quero convidar você nesse momento a junto comigo orar, pedir para o Papai do Céu iluminar nossa mente para compreendermos a sua inspirada palavra. E por que não vamos aproveitar para orar também pelos nossos entes queridos no Brasil, especialmente porque o país está meio enroladinho, está meio complicadinho lá, com o problema da greve dos caminhoneiros e toda a série de transtornos que isso está causando, não só no que diz respeito à mobilização dos veículos, mas especialmente também afetando a economia como um todo, em termos de abastecimento e tudo mais. E algumas cidades do nosso Brasil já estão vivendo uma experiência meio complicada com tudo isso. Mas, enfim, vamos orar para o Papai do Céu abençoar e proteger nossos entes queridos. Feche os seus olhos e vamos conversar com o Papai do Céu. Muito obrigado, Deus querido, pela alegria e pela oportunidade de cultuarmos o Teu nome. Mais uma vez temos Tua palavra em nossas mãos. Ajuda-nos a compreendê-la e a saber acerca da Tua vontade para a nossa vida de um modo mais intenso, e esse conhecimento produza mudança, a fim de que a nossa vida reflita a Tua vontade e não o nosso próprio querer. Nós nos colocamos nas Tuas mãos neste momento e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Para a pessoa que está do seu lado, diga, como temos feito a cada reunião, você não veio aqui em vão. Isso, fala com fé para a pessoa acreditar. Para a mesma pessoa, diga, Deus vai abençoar você. Me dá só um pouquinho mais de retorno, por favor. Aumenta só um pouquinho o meu retorno, ok? Só para que eu me escute um pouco melhor. Muito bem. Eu não sei como é que foi a sua infância, mas eu espero que você tenha brincado bastante ao longo da sua infância. Eu espero que você tenha se divertido bastante. Aliás, é muito comum a gente virar para alguém que está apresentando algum tipo de comportamento e virarmos e falarmos assim, ei, você não teve infância? Porque subentende-se que durante a sua infância você aproveitou a mesma para brincar bastante. Eu não sei como é que foi a sua, se foi muito dura, se você não teve muita oportunidade de brincar por uma série de motivos, mas enfim, lá em casa nós brincamos um pouco, mas as nossas brincadeiras eram bem limitadas e eram brincadeiras que ocorriam em função da nossa criatividade. Não existiam muitos brinquedos à disposição, a gente tinha que inventar. E você lembra como você brincava inventando brinquedos? E você pegava aquelas latas de leite ninho e enchia de areia e colocava aquele arame queimado de construção e saía arrastando seus carrinhos com lata de leite ninho cheio de areia. Você lembra que você fazia seus carrinhos com rolimã para descer ladeira abaixo com um amigo empurrando e eram bacana pra caramba, que você capotava, ralava o joelho, te rebentava a unha do pé e era muito legal. Enfim, a gente brincou de muitas coisas, mas eu tinha uma brincadeira lá em casa que eu gostava bastante, eu tinha que fazer escondido da minha mãe,
porque ela não gostava que eu brincasse daquilo ali. Ela tinha um colchão de molas, e esse colchão, além de ser com molas, ele também era recheado de capim e molas. Alguém aqui já teve um colchão de capim e molas no passado? Já teve? Você foi pobre também, né, irmã? Amém, por isso. Então, você sabe do que eu estou falando. Ô, querido, o colchão era maravilhoso, porque ele proporcionava para a gente, assim, um espetáculo em termos de trampolim. Eu chegava lá no quarto da minha mãe, eu pulava em cima do colchão, o teto era baixo, eu batia com a mão no teto, e eu fazia isso todas as vezes que ela não estava por perto, porque eu transformava o colchão dela em trampolim, e ela não gostava nem um pouco disso daí. Mas um dia, ela me deu um flagrante, eu estava lá pulando à vontade, batendo com a mão no teto, e de longe ela já gritou: menino, para com isso, vai quebrar a minha cama, vai quebrar, para, moleque. Impressionante como é que mãe fala as coisas e normalmente tem uma capacidade tremenda de acontecer aquilo que ela fala. Quando ela termina de falar, eu estou descendo do meu salto, e quando eu piso no colchão para dar um novo salto, eu só ouço o estalo. Tá! Eu quebrei a cama. Dona Maria acertou e não deu outra. Ela veio correndo. Ela veio, te falei, aí levantou o colchão, estava lá a ripa quebrada. Ela pegou aquele pedaço de pau, colocou do lado da porta e disse assim: a próxima vez que você me desobedecer, você vai apanhar com isso daqui, eu estou te avisando. E ela mandou uma frase que eu nunca mais esqueci, que marcou toda a minha infância. Ela disse assim: quem avisa amigo, amigo é. Quem já ouviu essa frase na infância? Sinal que você já apanhou pra caramba também. Minha mãe sempre dizia: moleque, obedece. Quem avisa amigo, amigo é. E ela pegou aquele pedaço de madeira, colocou do lado da porta e falou: a próxima vez que me desobedecer, vai apanhar com isso daqui. E não é que o dia chegou rapidinho? No dia seguinte ela mandou para mim e falou assim: filho, vai lavar a louça. E eu nunca gostei de lavar louça, irmãos. Acho que lavar louça foi o resultado direto da presença do pecado na humanidade. Pensa num negócio horroroso, lavar louça. Sempre detestei lavar louça. E um dia eu até pensei assim: um dia eu vou casar, nunca mais eu lavo louça. Casei, hoje eu lavo louça, banheiro, cachorro, varanda. A situação piorou. Mas enfim, vai lavar louça. Eu disse para ela: não vou. Ela: vai sim. Eu falei: não vou. Olha só que moleque abusado, 10 anos de idade. Vai lavar louça. Não vou. Ela pegou um pedaço de madeira. Vai lavar louça. Eu falei: não vou. Ela: vai apanhar com isso aqui. Eu falei: não vou. Aí ela falou: por que você não vai? Porque eu corro mais do que a senhora. Aí ela falou assim: bora ver? Eu: vamos. Eu saí correndo, e minha mãe, a Dona Maria, com um pedaço de pau atrás de mim. E eu corri para a casa da minha vizinha. Minha vizinha chamava-se Dona Natalícia. Você não está entendendo o que era a Dona Natalícia para a minha vida. Ela era o meu socorro bem presente na tribulação. Toda vez que o bicho pegava lá em casa, eu corria para a casa da Dona Natalícia. E eu estou correndo para a casa da Dona Natalícia para que ela me socorresse, me protegesse do ataque da Dona Maria. A Dona Maria vindo correndo atrás de mim com um pedaço de pau. E eu cheguei lá na porta da Dona Natalícia e bati com muita força. Porta trancada, cerrada. Dona Natalícia não estava em casa. E a minha mãe veio se aproximando e o desespero tomou conta de mim. Eu comecei a dar voltas ao redor da casa da Dona Natalícia, minha mãe atrás de mim. Uma volta, minha mãe atrás de mim. 2 voltas, e eu realmente corria mais rápido que ela. Cada vez ela estava ficando mais distante. 3ª volta, minha mãe mais distante. 4ª volta, eu olhei para trás, não enxerguei mais a Dona Maria, comecei a dar gargalhadas. Eu falei que eu corria mais do que ela. E quando eu parado, olhei para frente, lá estava a Dona Maria à minha frente. Esperou eu dar a próxima volta, já na posição. Eu não sabia do talento da minha mãe para jogar beisebol. A tacada foi certeira, nas pernas. Eu caí no chão, ela pressionou a madeira no meu peito e falou: vai obedecer ou não vai? Estou lavando louça até hoje, irmãos, graças a Deus. Apanhei e eu pensei assim: por que eu não mudei logo, né? Algumas pessoas, para mudar, precisam apanhar um pouco. E é duro algumas surras que a gente leva da vida para mudar a direção de algumas coisas. Mas olha, se é necessário uma surrinha de leve, ou média, ou intensa, vida da parte de Deus, para mudar alguma coisa na nossa vida, então me desculpe, eu desejo que você apanhe um pouquinho da vida, se isso for necessário para a gente mudar e nos adequarmos à vontade do Senhor Deus para a nossa vida. E sabe de uma coisa? Minha mãe me ensinou ali que eu não precisava ter apanhado para obedecer, que eu posso apanhar sem tomar determinadas surras. E há indivíduos que se comportam de modo diferente um do outro, evidentemente. Você vê aquele indivíduo que
passa por um caminho, tropeçou, aí na outra vez que ele passar por ali, ele já fica esperto. Não, não vou tropeçar aqui mais não, porque eu já tropecei uma vez, eu sei aqui onde é que tropeça, então eu vou ficar esperto e não vou cair aqui de novo. Aí, por ter tropeçado uma vez, ele aprendeu e não tropeça mais. Existe o segundo indivíduo, que olha onde o outro tropeçou e diz, opa, fulano tropeçou aqui, eu não preciso tropeçar para aprender, basta observar que um dia ele tropeçou, então eu vou dar a volta e não vou cair nesse ponto aqui onde ele tropeçou. Mas existe o terceiro indivíduo que vai, passa, tropeça, que volta, vai, tropeça de novo, que vem, tropeça de novo, está sempre tropeçando na mesma coisa. Parece que nunca aprende, porque aprender é um processo de mudança. Mudar é muito difícil, mas é necessário. E eu quero perguntar para você uma coisa muito simples nessa noite. Você que me escuta aí em nome de Jesus, quantas vezes você precisa tropeçar? Quantas vezes você precisa se machucar? Quantas vezes você precisa se ferir? Quantas vezes precisa apanhar da vida para entender que há a necessidade de um processo de mudança vindo da parte de Deus? Você precisa aceitar essa sugestão e essa intervenção do Espírito Santo para mudar a trajetória da nossa vida, para pararmos de andar na estrada que queremos nos autoconduzir e passarmos a prosseguir na estrada que Deus deseja que seja o caminho que estejamos a percorrer. Ei, entrega a tua vida na mão de Deus. Não precisa apanhar tanto para aprender, submeta-se à vontade do Senhor para que o processo de mudança ocorra na sua vida. Chegou a notícia para o pai do José, que ele, José, estava vivo. Agora haveria uma necessidade de mudança. E olha só como ele recebe a notícia. O capítulo 45 do livro de Gênesis, o verso 26 e 27, ou melhor, o verso 27 e 28, diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe a leitura. Porém, verso 27, porém, havendo-lhes eles contado todas as palavras que José lhes falara, os irmãos de José estavam contando para o pai tudo o que havia acontecido, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito, e disse então Israel, basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu morra. E o verso 46, verso 1, o capítulo 46, verso 1 diz assim, e Israel disse, basta, meu filho José, por favor, 46, verso 1, Israel partiu com tudo que lhe pertencia, ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Ei, chegou o momento de mudança. Sabe quantos anos de idade tinha Jacó, ou melhor, Israel, quando saiu da terra de Canaã para o Egito, para reencontrar o seu filho? 130 anos de idade. Ele foi desafiado a mudar do conforto de sua casa, do lugar onde já havia se estabelecido por tanto tempo, do lugar onde era cômodo para ele. Ele foi desafiado a sair dali com 130 anos de idade e ir para o Egito, uma terra desconhecida, a fim de encontrar seu filho. Você acha que isso foi fácil? Dizem os especialistas em comportamento que quanto mais velho ficamos, mais resistimos a processos de mudança. Isso. Achamos que porque sempre foi assim, deve continuar sendo feito assim, e a gente não tem que fazer diferente, e para que mexer em time que está ganhando, se está funcionando, é assim que tem que continuar, e se o púlpito sempre ficou aqui, por que tem que ir para ali? Se sempre ficou ali, por que tem que ir para acolá? Se o piano sempre foi posicionado aqui, por que tem que colocar desse jeito? Se o culto sempre foi feito dessa forma, cantado com essa música, porque quanto mais velho ficamos, mais resistimos aos processos de mudanças. Começamos a acreditar que a experiência que já tivemos ao longo da nossa vida já foi suficiente e que a gente não precisa ficar tendo novas experiências. Então, olha para a vida do Jacó e veja um homem com 130 anos de idade arrumando as malas para mudar, para começar tudo de novo, num lugar diferente, onde não conhecia ninguém, e fora somente com a expectativa de reencontrar o seu filho. E qual era a motivação dele? Os carros, os presentes que o José havia mandado, todo o luxo e riqueza que estava diante dos seus olhos? Não.
o motivo que o levava a mudar era o fato de alegria de ver seu filho e de saber que seu filho estava vivo. E olha só, ele declara assim: basta, chega, não quero mais ouvir argumento nenhum. José vive. Esse é o argumento que vale a pena. Percebe? Não é motivador para Jacó as riquezas diante dos seus olhos enviadas como presente por parte de José, desde o Egito, e estava ali diante dele. O que é motivador é o fato de José estar vivo, porque é a vida que vale a pena, não aquilo que você tem ao longo da vida, mas pelo simples fato de estar vivo. E não interessava se o José era governador ou era um escravo, a alegria residia no fato de José estar vivo. Eu queria que você absorvesse para a sua vida, assim como eu desejo absorver para a minha vida também, pelo poder do Espírito Santo que está aqui agindo em nosso meio nesse momento. Eu quero absorver para a minha vida que a minha motivação para fazer as coisas não é simplesmente diante das riquezas que o mundo coloca diante de mim, mas a motivação para fazer as coisas é pelo simples fato de eu estar vivo. O simples fato de eu estar vivo deve ser o meu maior motivo de alegria, de regozijo. E você acha que você não está sendo abençoado e quer saber de uma coisa? Eu já cheguei a uma conclusão: nós não sofremos por falta de bênçãos. Todos nós as temos. Nós sofremos porque temos bênçãos, mas não sabemos administrá-las. Essa é a grande verdade. Ah, Deus não está me abençoando. Mentira sua. Deus está abençoando você, mas você não está tendo sabedoria para administrar as bênçãos que Deus está te dando. Deus te deu uma família, você não sabe administrar. Deus te deu um corpo, você não sabe cuidar dele. Deus te deu um pouco de dinheiro, você não sabe usar bem o teu dinheiro. Deus te deu talentos e você não usa esses talentos da melhor forma possível. Então você não sofre porque não é abençoado. Você sofre porque recebeu bênçãos, mas está apresentando uma inabilidade tremenda em administrar estas bênçãos. E o legal da vida não é simplesmente ter coisas, é o simples fato de estar vivo. Você agradeceu a Deus, por exemplo, o dia de hoje, pelo simples fato de você estar existindo, respirando, ou você levantou reclamando, porque os tesouros que José enviou para o pai não estão diante de você hoje. As coisas valiosas aos olhos dos homens neste mundo não estão sendo palpáveis para você. Aí você acha que Deus te abandonou? Você acha que Deus não está abençoando você? Para Jacó, para Israel, o motivo que o movia era simples: José vive e a vida é mais do que suficiente para que eu tenha motivação para fazer todo o processo de mudança necessário. E assim foi Jacó, fazer uma mudança com 130 anos de idade. Mudar não é fácil para ninguém. Você sabe o quanto você sofreu para mudar do Brasil para cá, para mudar daqui para colar, um processo de transferência aqui, um processo de transferência ali. Nós pastores vivemos essa realidade. Eu estava no Rio de Janeiro, na minha terra querida, passei 8 anos no Rio de Janeiro, saí de lá, fui ser departamental de jovens em Belo Horizonte, fiquei 8 anos em Minas Gerais, 16 anos de ministério, estava ali em Minas Gerais, de repente recebo um chamado para o Rio de Janeiro, voltar para a minha terra querida, voltei para a Associação Rio de Janeiro para ser líder de jovens, fiquei ali por 1 ano, feliz da vida. Oba, não quero sair daqui nunca mais, é o meu lugar, a minha terra, a minha gente, feliz da vida na Associação Central do Rio de Janeiro. E daqui a pouco me vem um convite: agora você está recebendo um chamado para ir para Belém do Pará. Belém do Pará. Vai para lá ser departamental de jovem da União Norte Brasileira. Mas precisa, a igreja está convidando você, tem certeza? A igreja está convidando você. Vai falar para a esposa fica meio triste, vai falar para os filhos começam a chorar, os amiguinhos estão formados, ciclo de amizade estabelecido, aquela coisa toda, desconforto. Pergunta para mim se eu queria ir. Não queria. Mas nem sempre a gente tem que fazer na nossa vida o que a gente quer. Você não se coloca nas mãos de Deus, não é ir aonde Deus mandar, não é assim que funciona. Então você vai para lá, e louvado seja o nome do Senhor, porque eu fui, porque quando a gente resiste aos processos de mudança, nós estamos resistindo a portas que se abrem para a gente ter novas experiências. E se você não aceita o processo de mudança, significa que você não vai experimentar as coisas que Deus tem reservado para você, e aquilo
que de repente você acha que não seria tão bom ou não te agradaria tanto, se transforma num potencial de bênçãos extraordinárias. E Deus tem me abençoado tanto na União Norte Brasileira nesses 4 anos que eu estou lá. Que experiências fantásticas já tive com aquela juventude e estou tendo até agora. E eu hoje agradeço a Deus pelo processo de mudança que eu não queria, mas Ele me proporcionou. E sabe de uma coisa? Temos que estar abertos aos processos de mudança, porque nunca somos realmente a plenitude daquilo que Deus deseja. Então você precisa estar aberto a todo tempo ao processo de mudança. Ainda que você tenha 80, 90, 100 anos, 130 como Jacó. Mas temos que mudar sempre. Não me vem com aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim e assim. Para com isso. O crente tem que estar disposto a mudar todos os dias, porque hoje você pode ser melhor do que ontem, amanhã você pode ser melhor do que hoje. E o processo de mudança, ele é lento, é verdade. Você não se transforma numa pessoa maravilhosa do dia para a noite, mas você vem num contínuo processo de mudança, de aperfeiçoamento, que é a ação do Espírito Santo na sua vida. E já que você está nesse processo há 30 anos, pelo amor de Deus, não critica aquele que começou hoje, ou não exija do indivíduo que está trilhando o caminho do Evangelho há 2 anos, como se ele fosse maravilhoso, como você que já está há 30, 35 anos. Tenha paciência com os neófitos, tenham paciência com aqueles que começaram a engatear na fé, porque um dia você também esteve na mesma situação. Apoie, porque todo o processo de mudança é lento, todo o processo de mudança é progressivo. Não se importe nem tanto com a velocidade, mas se importe em estar na direção certa e deixe o Espírito Santo agir na sua vida para mudar, para realizar em você o querer e o efetuar vindo da parte de Deus. Tenha o seu coração aberto, não importa a sua idade, para o processo de mudança que Deus quer operar na sua vida. E sabe de uma coisa? Uma coisa muito boa para a gente começar a treinar essa questão de necessidade de mudança é começar mudando pelas pequenas coisas. Por que você sempre senta no mesmo banco quando vem à igreja? Por que você nunca senta num lugar diferente? Muda, senta, tem uma experiência bacana aí, senta ali, ó, senta aqui, senta ali. Experimenta processos simples de mudança, você vai ver que é legal. Você está casado há quanto tempo? 20 anos, 30 anos, até hoje dorme do mesmo lado da cama? E se a mulher vai dormir do teu lado, a Terceira Guerra Mundial, já o divórcio batendo a tua porta, é isso que acontece? Experimenta dormir do outro lado da cama, faz essa experiência, meu filho. Começa a mudar pelas pequenas coisas, muda aí de repente o teu jeito de vestir, muda aí o teu cabelo, experimenta um cardápio diferente, vai no restaurante, só come a mesma coisa, vai sempre no mesmo restaurante, sempre come a mesma coisa, experimenta um prato diferente. Ei, você sabia que para o bom desenvolvimento físico, você vai para a academia e você não pode ficar fazendo o mesmo exercício mais que 2 meses, porque o músculo acostuma aquilo ali e daqui a pouco o efeito já não é mais produzido. Você precisa mudar a tua ficha para que o músculo experimente um exercício diferenciado, porque só essa mudança na tua lista de exercício é que vai provocar em você um bom tônus muscular. Então, olha só, o nosso corpo é assim, ele pede, ele almeja, ele clama por mudanças, mas mudança em direção a crescimento, mudança em relação às coisas positivas. Tira férias num lugar diferente, faz um caminho diferente para ir para casa. Tudo na vida muda. E você precisa estar sujeito a mudanças também. Antigamente você não tinha celular, antigamente você não falava com outra pessoa do outro lado do planeta, olhando para a face dela através de uma telinha. Antigamente não havia entregas no teu domicílio via drone. Hoje já existem entregas via drone. Você contrata um serviço, o drone vai lá e te entrega. É assim, pulando qualquer tipo de engarrafamento. Coisa louca, mano. Ei, o mundo está mudando. Por que você fica nessa daí e acha que não tem nada para ser mudado em sua vida? Claro, a única coisa que não deve ser mudada são os princípios. Estes são inalteráveis, mas tirando os princípios, desculpa, querido, esteja sujeito às mudanças, ao aperfeiçoamento, ao crescimento, e que Deus esteja cada dia mudando o nosso caráter para melhor, para a honra e glória do nome dele. O Jacó, com 130 anos, estava sujeito a mudanças e ele se levantou. Basta, José vive e já tenho motivos suficientes e eu vou para lá. Eu lembro que eu estava acompanhando um casal, estava um conflito muito grande, a gente estava dando um certo atendimento, tratavam-se de amigos,
Eles estavam vivendo um conflito familiar muito grande e chegaram à conclusão, depois de muita conversa, que não tinha jeito e nós tínhamos que separar mesmo, e chegaram à conclusão de que não suportavam mais viver um com o outro, depois de cerca de 15 anos casados, e pastor, vamos separar, tem certeza? Pastor, não tem jeito, não aguento mais, ela também, eu não suporto, pastor. E ficou insustentável a situação ao ponto que, apesar dos aconselhamentos, eles falaram, pastor, não, vamos separar. Separaram. Triste, mas separaram. E 3 meses depois foram se reencontrar para assinar o papel do divórcio. E ele ligou para mim no dia da assinatura. Pastor, estamos aqui para fazer a assinatura. Mano, não era isso que vocês queriam? Pastor, eu queria, mas pelo que eu estou vendo hoje, assim, até nem quero mais. Por quê? É outra mulher, pastor. Que isso? Aquela mulher derrubada, esculachada que eu tinha. Pastor, entrou para a academia, emagreceu, está toda bonitona. Pastor, cortou o cabelo, está toda arrumadinha. Pastor, que mulher é essa? Eu não quero separar dela mais não. Por que às vezes tem que acontecer uma tragédia para você pensar que tem que mudar alguma coisa? Tem que esperar acontecer um acidente para você mudar seu jeito de dirigir? Tem que esperar receber um câncer batendo na tua porta para mudar a tua alimentação ou preocupar-se com exercícios físicos? Por que você tem que tomar surra, como eu tomei, para poder mudar o procedimento? Será que não dá para mudar antes de apanhar da vida? Ou precisamos tomar uma surra para tomar um posicionamento diferente? Ei, querido, esteja aberto às mudanças e que elas sejam significativas, que elas sejam benéficas para você e que todas elas sejam dirigidas pelo Espírito e pela vontade de Deus. E você observa este exemplo por parte de Jacó, porque antes de se dirigir ao Egito, ele oferece um sacrifício em Berseba. E por que ele faz um sacrifício ao Senhor? Porque ele quer obter de Deus a aprovação para o seu processo de mudança. Na cabeça dele, não funciona ir ao Egito sem a bênção de Deus. Não funciona o processo de mudança se não for conduzido pelo Senhor. Na cabeça do Jacó, toda mudança deve existir, desde que seja conduzida por Deus. Eu quero só te perguntar uma coisa: quando você se mudou aqui para os Estados Unidos, foi uma mudança conduzida pelo Senhor? Quando você resolveu sair do seu estado de solteiro para casado, foi uma mudança conduzida pelo Senhor? O seu relacionamento foi conduzido pelo Senhor? Você buscou a vontade de Deus? Quando você saiu do ensino médio para a sua faculdade, foi uma mudança, um processo conduzido por Deus? Você perguntou para o Senhor qual era a faculdade que você deveria cursar, qual era o curso que você deveria se envolver? Deus esteve dirigindo os teus passos, porque a mudança é muito boa, mas só se for conduzida por Deus. Porque, caso contrário, o que você teria como perspectiva ser uma bênção, pode se transformar numa maldição. Eu quero te fazer uma pergunta: quem quer estar num constante processo de mudança, desde que seja conduzida pelo Senhor e estando nas mãos de Deus, diga amém. É assim que tem que funcionar. Olha o exemplo do Jacó. Mudança conduzida por Deus, mudança sob a aprovação de Deus. Muito diferente do Ló. Você lembra do Ló? Quando estavam lá os servos de Ló brigando com os servos de Abraão, o pau comendo solto, chegaram à conclusão de que não davam mais para ficar juntos, e aí começaram a bater papo, e Abraão, sendo o mais velho, o mais maduro, conduziu a conversa e disse que: olha, sobrinho, escolhe um lado, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, se você for para a frente, eu vou para trás, escolhe aí. E o Ló, jovem, rico, porque havia herdado a fortuna do seu pai, que agora estava morto, olhou para a campina do Jordão e enxergou a cidade de Sodoma. Em nenhum momento ele pede orientação de Deus. Simplesmente vai, porque era o lugar mais forte comercialmente falando naqueles dias. Era o lugar onde dava para ganhar dinheiro. Era a cidade mais próspera e mais bela da época naquela região. E ele não pediu: Senhor, é da tua vontade que eu vá para Sodoma? Simplesmente foi, e foi uma desgraça para a vida dele. Ei, toda mudança que não é solicitada à direção divina, aquilo que tínhamos por perspectiva de bênçãos, se transforma em maldição. Então, querido, muda. Tem muita coisa para mudar na sua vida, tem muita coisa para mudar na minha vida, mas que cada mudança seja sujeita à vontade do Senhor, e que a gente não fique apanhando tanto da vida para entender
quão necessário é mudarmos de acordo com a vontade de Deus. Que Deus transforme a nossa vida em nome de Jesus. Mudança não é mole. Então tenha paciência com aqueles que acabam de ingressar na fé, porque eles estavam acostumados a ouvir determinado tipo de música, agora a música é diferente. Eles estavam com a vida sexualmente ativa, como solteiros, e agora eles têm que viver no processo da pureza. Eles viviam consumindo bebidas alcoólicas, agora tem que tomar lá no Brasil o suco da Superbom. Eles viviam se alimentando lá de qualquer jeito, agora estão convidados a comer glúten, soja e etc, etc. Pensa que é mole, irmão? Provação. É doloroso o processo da mudança. Tenhamos paciência uns com os outros, apoiemos uns aos outros. Antigamente lá fora se ganhava dinheiro muito fácil, você emitia uma nota fiscal com valor maior do que devia, a corrupção rolava solto, você ganhava um dinheirinho por fora. Agora você é convidado a ser fiel na administração das suas finanças e ainda devolver aquilo que pertence a Deus, os dízimos e as ofertas. O processo de mudança às vezes pode ser doloroso. Antigamente alguém mexia com você, você devolvia na mesma moeda, se vingava. Agora você é convidado a um processo de mudança, oferecer a outra face. Pensa que é mole? Dói. Oremos uns pelos outros para que todos nós estejamos guiados pelo Espírito nesse processo de mudança. E por falar em processo de mudança, lá veio a família, Jacó e os filhos, e chegaram ao Egito. E eu choro toda vez que eu vejo o encontro na Bíblia do Jacó, do Israel, com o filho José. Que emoção! Eu leio e choro, abro o bocão e vem lá o filho, tanto tempo sem ver o pai, e abraça o pai, e eles se reencontram. A cena é extraordinária e os irmãos aqui incomodados. Será que José perdoou a gente? Será que o José vai se vingar da gente? Já percebeu que esse sentimento toma conta do nosso coração muitas vezes? Será que Deus me perdoou pela bobagem que eu fiz? Será que Deus vai se vingar de mim por aquilo que fiz, magoando o coração dele? Já viu que nós nos comportamos muitas vezes como os irmãos de José? Ficamos receosos quanto ao fato se verdadeiramente fomos perdoados ou não. A gente pediu perdão, mas será que Deus perdoou a gente? Aliás, eu queria abrir um parênteses agora, uma digressão, coisa rápida, para falarmos um pouquinho sobre perdão. Você já reparou que no cenário bíblico o perdão é algo que parte da parte mais madura? Verdade. Ainda que a parte mais madura não seja a que ofendeu, é a mais madura que toma o passo para a reconciliação. Perceba o relacionamento entre Deus e o ser humano. Óbvio, Deus é a parte mais madura, nós somos os imaturos. E nós ofendemos o coração de Deus, mas quem é que toma o primeiro passo para o processo da reconciliação? Deus. É Ele que vem atrás da gente. É o Espírito Santo que bate no nosso coração, conduzindo-nos no processo do arrependimento. E se não fosse o passo dado por Deus inicialmente, o processo de perdão não seria estabelecido, não seria consumado. Deus é o exemplo clássico de que a parte mais madura é quem toma o primeiro passo. E por que a gente não absorve essa ideia, esse conceito para a nossa vida? Note. Eu e o meu filho, exemplo, meu filhão tem 20 anos de idade, está cursando medicina lá na UPU e tal, mais, tá não sei o quê. De vez em quando rola um fight, de vez em quando rola um negócio aí, e aí eu discuto com meu filho discute comigo e tal, não sei o quê, beleza, normal? Mas e aí, vamos ficar bicudo agora um para o outro? Vamos ficar sem se falar? Subentende-se que eu, como pastor e pai, seja a parte mais madura. E ainda que o meu filho, de repente, tenha administrado mal, de repente, o dinheiro que eu enviei para ele, e eu estou aborrecido, eu estou chateado, sendo eu a parte mais madura, eu não tenho que esperar ele vir me pedir perdão. Eu tenho que procurá-lo. Porque eu não sou a parte mais madura. Não é assim que Deus age com a gente. E por que você que foi ofendido fica aí batendo o pezinho dizendo, ele que errou, ele que me procure, e fica você se consumindo, enquanto esse problema não é resolvido, a tua vida se acaba desnecessariamente, porque você não entende o conceito bíblico acerca do perdão, de que a parte mais madura é quem toma o primeiro passo, a não ser que você não seja a parte mais madura.
Então para de ficar nessa disputa de braço, nesse quebra-braço. Tem que vir me procurar. Se me procurar, eu vou pensar o que eu vou parar com isso, irmão. Isso não é o sentimento que houve em Jesus Cristo. A parte mais madura é o que toma o primeiro passo. Meus filhos erraram, eu não vou esperar eles me procuraram, eu tenho que procurá-los, porque é assim que Deus faz comigo. O teu irmão errou, não fique esperando o teu irmão te procurar, vá procurá-lo e resolve essa pendenga o mais rápido possível, antes que essa semente do mal germine e produza frutos de perdição. Quanto ao perdão, a parte mais madura dá o primeiro passo, ainda que seja a parte ofendida. Difícil, né? Parece que desce como um sapo de pernas abertas e unhas grandes, desce rasgando, irmão. É duro, mas é a realidade da vida. Ah, pastor, eu não consigo. Então você rasga a tua Bíblia naquela parte que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Clama por Deus. E como eu falei inicialmente de mudança, foi a propósito. Deus precisa mudar a nossa disposição em perdoar as pessoas. Deus precisa mudar essas nossas ideias preconcebidas. Deus precisa mudar essa indisposição da nossa parte, desse orgulho idiota que não nos permite estabelecermos um processo de reconciliação adequado que reflita a imagem e reflita a vontade de Deus na nossa vida. A parte mais madura toma o primeiro passo. E quer saber de uma outra coisa sobre o perdão? Também baseado na Bíblia, é simples. Aqui, esculachou alguém publicamente, chega aqui na frente da igreja, arrasa com a vida do pastor. Imagina, eu pego o pastor Barroso, chego aqui na frente, arregaço com o pastor Barroso agora. Ah, me arrependi, nossa, estou arrependido. Ali na sala do privado, ali eu chamo ele: ô pastor, perdão, desculpa pelo que eu te fiz, cara, foi mal. Não vale não, irmão. Esculachou publicamente, tem que pedir perdão publicamente. Foi para a internet, esculhambou a vida dos outros, vai ter que ir na mesma internet pedir perdão pelo que fez publicamente, porque não basta o pessoal, porque os teus efeitos foram públicos. Então, publicamente se resolve. Você não lembra de Jesus e Pedro? Pedro negou Jesus publicamente 3 vezes. Teve que confessar, após a ressurreição de Cristo, 3 vezes o mestre publicamente, a fim de resolver aquilo que ele havia feito. Porque mal público se resolve publicamente. Quando é particular, se resolve particularmente. Não é assim que a gente faz? Alguém peca, e aí você pecou, ninguém sabe de nada. Como é que você resolve? Você e Deus, através da ceia do Senhor. Agora, se você fez um mal público, todo mundo soube que você adulterou, todo mundo soube que você roubou, espalhou para todo mundo a tua má reputação, então você vai ter que vir no tanque batismal para publicamente resolver o seu problema. Por quê? Problemas públicos se resolvem publicamente, problemas particulares se resolvem particularmente. É a sentença bíblica acerca do perdão. E não vem aproveitar o perdão para se autopromover, não. Porque tem gente que aproveita o perdão para autopromoção. Ei, gente, eu perdoei o fulano. Olha como eu sou bom. Usando o perdão para se autopromover. Não, irmãos, fica tranquilo, porque eu já o perdoei. Que lindo. Você quer usar uma ação tão genuína para um efeito horroroso de se autopromover como sendo o bom por ter perdoado alguém. Está cancelando toda atitude genuína e jogando a mesma na lata do lixo. Perdão não é para autopromoção. Pastor, ela não me perdoou. Por quê? Porque ela nunca esqueceu. Quem disse que perdoar é esquecer? Esquecer é amnésia, filho, é outra palavra. Quando a pessoa esquece, está com problema de cabeça. Aqui, tu vai dar um tapa na minha cara? Tu acha que eu vou esquecer disso? Nunquinha. Toda vez que eu olhar para você, eu vou lembrar do tapinha que você deu na carinha da mamãe aqui, ó. Perdoar não é esquecer. Mas perdoar é perdoar toda vez que lembrar. Por isso que é 70 vezes 7. Porque toda vez que eu lembrar, eu vou ter que te perdoar de novo. Sabe o que isso significa? Que o perdão não é um ponto isolado na história, mas é uma linha contínua. Perdoar não é um ato do passado, é do passado, do presente e do futuro. Perdoei ontem. Preciso estar em comunhão com Deus para perdoar hoje. Preciso estar em comunhão com Deus para perdoar amanhã. Porque no dia que eu não estiver em comunhão com Deus, sabe o que vai acontecer? Eu posso ter perdoado no passado, porque em comunhão eu estava. Só que hoje eu fraquejei na fé, então hoje eu não perdoo. A mesma coisa que eu perdoei no passado, posso não perdoar no presente. Então perdoar não é esquecer. Perdoar é perdoar toda vez que lembrar.
Tem gente que tem dificuldade de perdoar. Eu sei disso. Fica remoendo o negócio e aquilo fica... Filho, se você não perdoar, sabe qual é o grande prejudicado da história? Você mesmo. Vai virar câncer, irmão. Vai virar uma doença psicossomática. Vai se materializar em algo purulento dentro de você. Quando você perdoa, o beneficiado não é simplesmente aquele que recebeu o perdão, mas é você mesmo, que tem a sua alma lavada pelo sangue de Jesus. O perdão, ele tem um benefício extraordinário para aquele que libera, para aquele que executa. E para de imputar a tua dificuldade de perdoar as pessoas como se essa dificuldade pertencesse a Deus. Ah, porque eu tenho dificuldade para perdoar, Deus também tem. Quem foi que disse que Deus é dotado de nossas limitações? Ele é fiel e justo para perdoar todos os pecados, apagar todas as nossas iniquidades. É a promessa existente na palavra. Não atribua a Deus a tua limitação. Se você tem dificuldade de perdoar, vamos trabalhar com isso através do Espírito Santo. Mas essa dificuldade, querido, não existe no coração de Deus. Não existe no coração de Deus, número 1, dificuldade para perdoar. E não existe no coração de Deus, número 2, diferenciação de pecado. Não, essa mentira que você contou, eu perdoo. Mas a traição que você me fez, eu não perdoo. Aí você faz essa diferença, mas Deus não. Porque Deus vai perdoar um assassinato da mesma forma que perdoou a sua não devolução de dízimo. É a disposição de Deus para perdoar. Você não tem isso, mas não atribua a Deus as suas limitações. Só há um pecado que não há perdão, que é o pecado contra o Espírito Santo, porque não tem mais jeito de ser perdoado, porque uma vez que é o Espírito Santo que nos leva ao processo do arrependimento, e se não há mais a ação do Espírito Santo pelo número tão intenso de vezes que você o negligenciou, então se não há mais um toque dele no seu coração, não existe mais chance de você ser perdoado, mesmo porque você não vai se arrepender, porque o nosso arrependimento, ele é fruto da ação do Espírito Santo no nosso coração. Mas eu louvo o nome de Deus, porque nenhum de nós que estamos aqui cometemos o pecado contra o Espírito Santo, e essa prova está pelo simples fato de estarmos aqui em nome de Jesus. E sabe de uma coisa? Você está disposto a liberar o perdão? Você está disposto a ser perdoado? Eu me lembro do episódio do ladrão na cruz e gosto muito do relato de Ellen White ao abordar este episódio. Negras nuvens pairavam na atmosfera. Você se lembra que a tarde se transformou em trevas? Tudo escureceu. E Ellen White, no Desejar de Todas as Nações, ao narrar a história, diz que um facho de luz traspassou as negras nuvens e iluminou o rosto do homem que estava na cruz. E ela relata que isso aconteceu porque ele foi perdoado por Deus. Ei! Tem negras nuvens pairando sobre a sua cabeça, sua vida anda em trevas, deixa a luz do Senhor cortar essas nuvens e incidir sobre você, trazendo paz ao teu coração, porque nesta noite é a noite do perdão para a tua vida em nome de Jesus. Creia nisso, deixa Deus te iluminar. O ladrão na cruz surge como uma experiência extraordinária. E sabe de uma coisa? José, se não liberasse o perdão para os seus irmãos, queridos, ele não ia conseguir seguir em frente. Não dava para seguir em frente se não houvesse perdão na história. E posso te dizer uma coisa? Você não vai conseguir seguir em frente na sua experiência cristã se você não tiver um processo de perdão incorporado na sua trajetória. Ei, está na hora de perdoar, não dá mais para conviver com isso. Está na hora de seguir em frente, irmãos. Está na hora de seguir em frente com esse casamento, com essa mágoa horrorosa que existe por conta da mazela que aconteceu no passado. Está na hora de seguir em frente nesse relacionamento com esse filho que tanto te magoou, que tanto te perturbou. Está na hora de seguir em frente com esse irmão que está atravessado na sua garganta porque fez alguma coisa que até hoje você não esqueceu. Está na hora de seguir em frente e abandonar essa mazela. José não ia conseguir ser o homem que foi se não conseguisse liberar perdão, se não conseguisse seguir em frente. Será que não chegou a hora de você seguir em frente? Será que não chegou a hora de você abandonar tudo isso? Pastor, falando assim parece tão fácil. Eu sei que não é, mano. Mas tudo posso naquele que me fortalece.
Quando nós temos uma experiência com Cristo ao ponto de dizer, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, então aquilo que anteriormente eu tinha dificuldade para fazer, pelo fato de Jesus estar em mim, eu começo a fazer pelo poder que Ele me outorga por conta da presença dEle em minha vida. Tudo posso naquele que me fortalece, quando aquele que me fortalece não está ao meu lado, está dentro de mim, eu não vivo mais, Ele vive em mim. Eu não perdoo porque sou bom, eu perdoo porque Ele efetua em mim o querer e o realizar. É Ele agindo na minha vida que me faz ser quem Ele quer que eu seja, não simplesmente quem eu sou de fato. É assim que ocorre o poder de Deus. Você sabe perfeitamente que a justificação é o que Deus fez por você, e a santificação é o que Deus faz em você. E o que Deus faz em você te dá a capacidade de perdoar se você estiver agarrado com Ele. Agarre-se a Jesus nessa noite para liberar essa mazela que anda incomodando, esse fardo horroroso que você carrega tão desnecessariamente. Ei, será que não chegou a hora de você seguir em frente? José precisava seguir em frente, tinha que zerar a conta. José reuniu os irmãos, vamos zerar essa conta. E você precisa se reunir com quem para zerar a conta? Tem que, de repente, fazer uma ligação lá para o Brasil hoje à noite, antes de dormir, para zerar a conta com alguém. Tem que sentar com teu filho para zerar a conta com alguém. Tem que ligar para um irmão, para a igreja, para ver se zera essa conta. Chega de levar isso adiante. É hora de zerar a conta. Segue em frente, meu irmão. José estava disposto a zerar esta conta. Os irmãos também precisavam, porque um sentimento de culpa dominava o coração deles. E Ellen White comenta a atitude de Jacó. Israel ficou muito incomodado com a mentira cotada para ele por tanto tempo por parte dos seus filhos, negando que José estava vivo, contando o fato de que José tinha sido devorado por um animal. Ele ficou chateado demais, mas ele perdoou os filhos, diz Ellen White. Como que segue em frente se não houver perdão? Como que pode haver um processo de mudança de verdade se não existir em mim a capacidade de perdoar dada por Deus? E nessa noite eu quero que você reflita nisso em nome de Jesus. Eu recebi um garoto no meu escritório que chorava desesperadamente. Ele me contou uma história. E até eu tive que liberar perdão para poder seguir em frente, porque eu fiquei indignado com o que eu ouvi. E sabe, quando ele parou de chorar, ele me disse: pastor, eu quero matar o meu pai. Por que você quer matar seu pai? Que loucura é essa? E depois que ele me contou, eu tive o mesmo desejo de matar o pai dele. E do jeito que ele teve que liberar perdão para continuar seguindo em frente, eu também tive. Porque o pai abusava da própria filha, a irmã dele, desde os 10 anos de idade. Aos 15, a menina engravida do próprio pai. E nasce o menino, que agora mora dentro da mesma casa. E o menino é deste jovem, ao mesmo tempo irmão e ao mesmo tempo sobrinho. E ele disse: pastor, eu vou matar meu pai. E eu quase falei: eu também te ajudo. Porque essa é a disposição humana, irmãos. Mas o menino, por conta disso, foi acumulando um estresse, parou de estudar, abandonou a escola, adquiriu uma maldita dor na coluna, a perna começou a encolher, começou a ficar menor, começou a juntar um monte de mazela no corpo, porque anos e anos estavam se passando, e esse ódio do pai que não passava, esse desejo de matar o pai. Como seguir em frente se não houver perdão? Vai acabar com a vida, irmão. Eu estava acompanhando um episódio em uma igreja onde eu estava trabalhando nas imediações. Um jovem afastou-se dos caminhos do Senhor, saiu da igreja. O outro jovem também da mesma igreja se afastou do caminho do Senhor, saiu da igreja. E ambos os jovens, agora fora da igreja, começaram a frequentar as baladas daquela cidade durante a noite. E estavam lá, balada aqui, balada ali. E houve uma briga generalizada. E os dois jovens ex-adventistas, afastados lá na balada, entraram no processo da briga. Briga vai, briga vem. E daqui a pouco não ficam os dois ex-adventistas brigando no negócio e um mata o outro.
cadeia para o que matou, sepultura para o que morreu. O tempo passa, o garoto lá na prisão se arrepende, pede perdão a Deus, sai da cadeia depois de alguns anos, vem para a igreja de volta, se rebatiza. Só que a família do menino que ele assassinou está sentado no banco da igreja. E aí? Como que segue em frente se não houver perdão? Se não houver perdão, como é possível congregar debaixo do mesmo teto? Poxa, pastor, que difícil, difícil. Mas isso é milagre. É o agir de Deus na nossa vida, realizando milagre. E desculpa, querido, se não houver esse milagre na sua vida, você não vai seguir em frente. Eu estava pregando no sábado de manhã, onde eu era pastor lá no Rio de Janeiro, e entrou um jovem que há 10 anos não pisava na igreja. Elias, o nome dele. Terminei o sermão, Elias estava chorando e queria conversar comigo. Conduzi o Elias ao escritório da igreja e após o culto conversamos. E ele me contou a história dele. Pastor, aos 17 anos de idade saí da igreja porque nasci na igreja, cresci na igreja, nunca experimentei nada do mundo. Nunca tinha bebido, eu quis ir para o mundo beber. Nunca tinha fumado, eu quis ir para o mundo fumar. Eu nunca tinha feito sexo, eu fui para o mundo fazer sexo. Porque eu achava que eu não tinha vida. Porque eu achava que eu não sabia o que era o mundo. E tudo que eu não fiz, fui fazer. E ao longo desses 10 anos, pastor, estive distante. E me afundei. Usei drogas, frequentei prostíbulos aqui no Rio de Janeiro. Fiz sexo com homem, fiz sexo com mulher, fiz sexo com várias pessoas ao mesmo tempo. Fiz tudo, pastor. E depois de 10 anos eu estou voltando aqui, ó. E puxou do bolso o resultado de um exame. Estou com AIDS. Nada valeu a pena, pastor. Só fiz besteira. E eu estou arrependido. E nessa manhã, depois de 10 anos, eu vim aqui na igreja, aceitei o seu apelo, pastor, e eu quero ser rebatizado. O senhor acha que Deus me perdoa? Sim ou não? Perdoa, irmão. Talvez algumas pessoas não vão te perdoar. Talvez você tenha dificuldade de se perdoar. E um dos maiores problemas não é nem receber o perdão de Deus, é você se perdoar. Como pude fazer isso? Onde que eu estava com a cabeça? E você fica se martirizando, se magoando, se ferindo. Foi um conflito no coração daquele rapaz. Eu estudei a Bíblia com ele. Ele pediu para que eu não contasse. Pastor, não conto para ninguém aqui da igreja que eu sou aidético. Tá bom. A família somente sabia, porque preconceito, se ele estaria sentado na igreja, a pessoa ia se afastar e tal, ia ser complicado. Às vezes agimos de modo ignorante por muita falta de informação, mas enfim, para resumo da conversa, eu o rebatizei. Ficou firme na igreja, mas adquiriu uma infecção, foi internado no hospital. Eu diversas vezes o visitei e ele foi definhando, magrinho, magrinho. E um dia, quando eu estava conversando com ele, enquanto ele estava no leito do hospital, ele segurou a minha mão assim, muito firme, ele apertou com muita força e estava chorando muito e disse, pastor, o senhor acha que Deus me perdoou de verdade? Estava incomodado ele. Por que você tem tanta dúvida? Porque eu não me perdoo, pastor, pelo que fiz. Eu disse para ele, mas a sua limitação não pertence a Deus. Deus perdoou você. Você não está arrependido? Muito, pastor. Mas ele sentia dificuldade em se perdoar. Estou falando para alguém nessa noite que está com dificuldade em se perdoar, que está com dificuldade de seguir em frente, tem alguma coisa entalada em você que não desce. Chegou a hora de se libertar desse fardo, meu irmão.
Coloque-se nas mãos de Deus como você nunca fez na sua vida. Eu saí dali do hospital e no dia seguinte, às 2h, a irmã do Elias me ligou lá da região dos Lagos e ela estava inquieta porque ela me ligou acordando no meio da noite, disse: pastor, o que foi? Tive um sonho. Deus disse para mim no sonho que meu irmão morre hoje e que eu preciso urgente ir ao hospital para apanhá-lo ainda em vida. E ele pediu para que eu lesse para o meu irmão 2 Crônicas 7,14. Pastor, estou indo agora para o hospital, saindo aqui da região dos Lagos, indo em direção a Niterói. Por favor, pastor, me encontra pela manhã cedo lá em Niterói. Combinado, irmã. Fui para o hospital pela manhã, logo cedo, ela já havia chegado lá. E ela encontrou o irmão ainda em vida, ainda em consciência. Quando eu cheguei, ele já estava em coma, já numa área de isolamento. Tive que vestir uma roupa especial para poder adentrar o local onde ele estava, e quando cheguei aonde ele estava, ela estava ao lado dele. E ele já estava em coma, mas ela me contou o seguinte: pastor, quando eu cheguei aqui, eu ainda o apanhei consciente, conversei com ele e contei para ele que Deus essa noite me enviou para vir até aqui, porque hoje ele iria descansar, mas ele não poderia descansar sem a seguinte promessa de Deus. E pastor, Deus pediu para que eu lesse para ele 2 Crônicas 7,14 no sonho, e eu li para o meu irmão: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Quando eu terminei de ler isso para o Elias, o meu irmão, pastor, ele entrou em coma. Mas olha para ele, pastor. Eu olhei para o Elias e eu vi uma cena que eu nunca vi em toda a minha vida. Você já viu alguém em coma sorrindo? Eu olhei para o Elias e ele estava assim. Os médicos achavam engraçado, mas como pode? O Elias morreu. Eu fiz o funeral do Elias. O caixão estava aberto. E eu nunca vi na minha vida um defunto esboçando um sorriso. E o Elias morreu sorrindo. Eu disse no dia do funeral: irmãos, você sabe por que ele morreu sorrindo? Porque ele morreu perdoado. Deus confirmou para ele que o havia perdoado. Ei, pode voltar a sorrir. Deus confirma para você nessa noite o perdão pelo sangue de Jesus Cristo. Você não precisa mais carregar esse fardo. Você precisa seguir em frente. Peça forças, peça poder a Deus para perdoar aqueles que te ofenderam e siga em frente, porque se não houver perdão, não vai dar para continuar, e Deus quer que você continue numa trajetória tão linda e tão intensa, que o caminho, o destino final seja as mansões celestiais. José teve a reunião da reconciliação, talvez você tenha que fazer a sua. Procure alguém imediatamente com quem você precisa se reconciliar. Siga em frente. Ah, pastor, mas eu não fiz nada de errado. Mas você é a parte mais madura. Coloque-se nas mãos de Deus. E como eu comecei falando da necessidade de mudanças, talvez essa seja a maior mudança que precisamos fazer na nossa vida. Passar a perdoar a quem nos tem ofendido, pelo poder de Deus agindo em nossa vida. Há alguém nessa noite que quer ser perdoado por Deus? Há alguém nessa noite que quer receber poder para liberar perdão? Se você é este alguém, então ponha-se em pé na presença do Senhor para orarmos juntos enquanto você ouve essa belíssima canção. Mais uma vez estou aqui, Senhor. Para quê? Porque quero perdão. Mais uma vez estou aqui. Por quê? Porque eu quero liberar perdão. Mais uma vez estou aqui. Por quê? Porque eu quero mudança na minha vida. Se é isso que você quer, levante-se agora, em nome do Senhor. E vamos, durante esta canção, estarmos orando juntos. Ponha-se em pé agora, em nome de Jesus.
Querido Deus, muito obrigado pela reflexão da Tua palavra. Temos muita coisa para mudar na vida, coisas que até tentamos, mas sem obtermos sucesso. Precisamos do Teu poder transformador agindo no nosso coração. E uma das principais mudanças, sem dúvida nenhuma, é termos capacidade de perdoar as pessoas que nos feriram na nossa trajetória. Ajuda-nos a termos o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Dá-nos essa capacidade. Mas antes de mais nada, perdoa todos os nossos pecados. Alguns deles são públicos, mas a maior parte deles estão em segredo. Só o Senhor sabe a particularidade de cada um de nós. Só o Senhor sabe os pecados que já cometemos por pensamentos, por omissão, por falta de fé ou por natureza. Porque somos pecadores. E tanto quanto o ar que nós respiramos, precisamos do Teu perdão. Tira este maldito fardo de sobre os nossos ombros e dá-nos o alívio que só o Senhor pode proporcionar, graças ao sacrifício de Jesus na cruz. Nós nos colocamos nas Tuas mãos e, contando com Teu perdão, com Tua misericórdia, com Tua graça nessa noite, em nome de Jesus, confirma o nosso nome no livro da vida. Nós que estamos aqui e esses nossos amigos que estão conectados conosco pela internet, que todos nós possamos experimentar a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus nós te oramos agradecidos. Amém. Dá um abraço no teu irmão e diga: Deus perdoou você. Hoje foi o nosso último dia aqui. A partir de amanhã estaremos no acampamento. Eu espero rever todos vocês lá. E se não for rever alguns, eu quero dar um abraço muito grande em você, dizer que foi um prazer, uma alegria muito grande ter estado essa semana aqui contigo. A irmã Elisete pede que aqueles que precisam acertar algum tipo de camiseta do Eu Sou um Zé, procure-a, ok? Para você ser perdoado. E quem não obteve a camiseta, desculpa, eu não trouxe hoje, eu esqueci. Olha, me perdoe, como é que eu sou esquecido, né? Mas lá no acampamento tem algumas ainda à disposição. A camiseta tema da semana de oração. Me perdoem porque eu não trouxe. Boa noite de paz a todos. Vamos cantar para sairmos.